Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os protocolos de jejum intermitente e qual que é que vai mais te beneficiar na sua rotina, no seu dia a dia. Então, não tem uma regra certa, não tem o melhor para mim, o melhor para você, tudo precisa se encaixar na sua rotina, tá? Então, de repente, se uma pessoa não é habituada a fazer café da manhã, já a vida inteira ela não faz o café da manhã, ela não sente falta dessa refeição, outras pessoas não sentem falta do jantar. Enfim, você precisa ver qual é o período que menos vai te fazer falta comer ou que mais vai te beneficiar ali pela sua rotina, tá? Então, algumas coisinhas que vocês precisam saber é que tem pessoas, né, que conseguem fazer algumas horas a mais, tem pessoas que não conseguem. E tá tudo bem, gente. Como eu disse para vocês, vocês precisam adaptar o jejum intermitente na melhor rotina que beneficie você e não que te prejudique. Se você começa a fazer o jejum intermitente e ele te causa uma falta, né? Você acha ali que aquilo tá te faltando alguma coisa, você tá ficando um período sem comer, aquilo tá te gerando uma ansiedade maior, o jejum não é para você. Então você precisa achar uma outra estratégia de emagrecimento que não o jejum. Eu, particularmente, acho que o jejum beneficia muito as pessoas que são ansiosas. Porque as pessoas que são ansiosas, se começam a querer comer de 3 em 3 horas, ela vai ficar ali no relógio olhando. São meio-dia. Nossa, eu vou comer daqui 3 horas só. E aí, comeu 3 horas, eu vou comer daqui 3 horas de novo. E o que eu vou comer? Então aquilo eu acho que acaba gerando uma ansiedade maior. E o jejum, você sabe que você vai ficar ali algumas horas sem comer, estipulado por você, né? Qual o período melhor. E aí você sabe que não vai comer e aquilo não te gera uma ansiedade. Agora, se você é uma pessoa que está passando por algum problema, está passando por algum problema familiar ou algum problema com você mesma, então talvez não seja a estratégia melhor que você deva fazer, que seria o jejum, né? Você pode deixar isso para um outro momento, onde sua cabeça e você esteja de uma maneira melhor. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os protocolos, né? Quais são os protocolos do jejum intermitente e escutando isso, você vai ver qual se beneficia melhor na sua vida. Então, primeiramente, a gente tem o jejum de 12 horas. É o mais simples de ser feito, porém, gente, eu acho que 12 horas vocês deveriam fazer todos os dias, tá? Porque o que é 12 horas de jejum? Para quem não sabe, para quem nunca fez o jejum você sempre tem que contar as suas horas de sono para você começar a contar o jejum, porque aí você precisa só tirar um pouquinho de horas antes e um pouquinho de horas depois que você acordar. Então não é para fazer jejum e não contar as horas do sono. Então vamos dar um exemplo de jejum de 12 horas. Você vai parar de comer, 7 da noite vai ser seu jantar, então você janta às 7 da noite e vai comer no outro dia, 7 da manhã. Pronto, isso já são 12 horas de jejum. A gente não precisa fazer ceia, gente. Depois que a gente janta, geralmente, na maioria dos casos, né, as pessoas trabalham no horário comercial. E aí chega à noite, janta, né? E aí começa a beliscar. Então belisca um chocolate, mais tarde vai comer uma fruta. A gente não tem necessidade de ter essa alimentação, esse horário. Porque é uma hora que você vai deitar, vai sentar para assistir uma televisão. Então você não é uma pessoa que vai ficar ativa, né, nessas horas, a não ser que você trabalhe à noite. Aí já é um outro caso. Mas se você não trabalha à noite, saiu do seu trabalho 5, 6 horas da tarde, janta e espera o outro dia de manhã, 7 da manhã ou 8 da manhã, dependendo da hora que você parou. Então esse é o mais simples, eu digo que é o jejum que todos nós deveríamos fazer. Jantou e vai comer no outro dia. E aí, se você quiser um pouquinho mais, você faz o de 14.
Então, o que é o de 14? Eu não vou tomar o meu café da manhã logo que eu acordar. Eu vou esperar 2 horas a mais. Pronto. Então, se eu tomaria o café às 7, eu vou levar o café para o meu trabalho para eu tomar às 9. Ok, eu já fiquei 14 horas. E depois a gente tem o de 16, que é um pouquinho mais. Então, você pode parar de comer 7 da noite e almoçar às 11, ou você pode parar de comer às 8 da noite e almoçar ao meio-dia. Então, gente, esses 3 protocolos, 12, 14, 16, são os mais tranquilos de ser feito, né? Nesse período, você pode comer, você pode tomar água com limão, café e chá sem açúcar. São esses alimentos que não vão quebrar o seu jejum. Então, durante o período de jejum, água com limão, café, chá sem açúcar, tá bom? E aí temos um pouquinho mais, que é o jejum de 18. Então, o jejum de 18, você para de comer 6 da tarde, vai comer meio-dia. Ou você para de comer às 7, vai comer às 14. E aí, você vai estender um pouquinho mais. E o de 24 horas, você se alimenta uma vez ao dia. Então, você pode escolher almoçar ou você pode escolher jantar. Então, esses são os protocolos de jejum intermitente. Em todos esses protocolos, você pode utilizar água com limão, café, chá sem açúcar durante o período que você está em jejum, tá bom? Então, o que eu indico para vocês? Comecem sempre pelo de 12 horas. Você nunca fez o jejum, então não vai logo começar pelo de 16, 18 e muito menos pelo de 24. Então começa devagar, não tenha pressa, não queira competir com a sua amiga que está fazendo já o jejum há algum tempo. Aprenda, né? A chave para um jejum intermitente eficiente é você primeiro aprender a fazer alimentação low carb, porque não adianta você fazer jejum intermitente com uma alimentação normal, uma alimentação cheia de carboidrato, porque isso não vai funcionar. Então aprenda primeiro a fazer a dieta low carb, aprenda a ingerir um pouco mais de proteínas e gorduras no seu dia a dia, e aí depois você vai começando por protocolos menores. De 12, faz uma semana de 12, depois tenta fazer uma vez por semana de 16, depois tenta fazer o de 18, e assim você vai esticando um pouco mais as suas horas, tá? Muito importante que você não precisa fazer o jejum todos os dias, tá? Exceto de 12 horas, né? Que a gente deve sim deixar o corpo respirar um pouco, ficar sem esse alimento, fazer uma desintoxicação. Então, de 12 horas é um protocolo que você deve sim manter todos os dias, mas o de 16 você pode fazer 2 vezes por semana, o de 18 uma vez por semana, o de 24, se você não está adequada a essa prática, você deixa ele para um outro momento, ou você nem precisa fazer ele, tá? Então vamos começar devagar, né? Conhecendo melhor essa prática, né? Lendo mais sobre o assunto. Tem muitos e muitos estudos hoje sobre jejum intermitente, que realmente é uma prática que melhora muitas coisas, melhora a produção de hormônio, melhora a resistência à insulina, melhora doenças autoimunes. Então ele tem muitos benefícios, então procura saber dos benefícios e procura fazer de uma maneira que não vai te gerar ansiedade, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Deixa aqui um like pra mim, um comentário, se inscreva no meu canal do YouTube e me segue aqui no Instagram se você ainda não é minha seguidora, e que eu dou sempre dicas para vocês super legais aqui nesse canal. Então, um grande beijo, obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.